antologia Depois da Tempestade, por F. Lucas Vitoriano. Esporão, de Lucas Vitoriano, narrado por Leonardo Merim. Nossas sombras se estendiam pelas margens do mar onde as ondas quebravam. A sensação de ter as patas afundadas na areia era boa e libertadora. Acompanhado de mim estava minha neta, pertencente à segunda geração livre. Em breve, quando eu já não estiver mais por aqui, ela poderá ser uma guia para o nosso povo. Eu olhava para o mar e minha neta olhava para o topo do monte, onde estavam os sedentários. Ali se encontrava o ídolo do nosso Salvador, e eu sabia o que vinha a seguir. Um pedido para ouvir a mesma história pela 100ª vez. Não nasci livre. Fui de uma das 10 gerações que nasceu em cativeiro. Dias e anos horríveis aqueles. Vivíamos em um cativeiro, cada cela com 10 ou 12 outros companheiros caninos. Era um lugar escuro. Isso porque o local consistia em paredes de cimento reforçadas por tábuas no exterior, um chão de cal que subia poeira todos os dias. No começo éramos livres, como os pássaros do céu. Corríamos em manadas, sendo outra espécie. Mas a fome nos pegou e tivemos que nos virar. Os gigantes, eles tinham um pouco de comida e fogo. Uma coisa levou a outra e, quando nos demos conta, tínhamos nos tornado outra espécie. Os gigantes eram bons no início, mas a sua sede por chegar ao topo da cadeia gerou maldade. Eles começaram a devorar tudo e todos, e não demorou muito para começarem a comer a nossa espécie, esperando que a próxima geração nascesse para que fosse devorada e assim por diante. Essa missão era tanta que logo se devoraram, sobrando poucos, seguindo uma ideologia do mais forte. Eles eram sempre mais fortes do que nós. Apesar da vida horrível, tive alguns privilégios. Um deles era ter outros amigos de minha idade naquele lugar. O outro era poder ouvir as histórias de 10 gerações atrás sobre o céu, o mar e a terra fofa. E o último privilégio, o meu preferido, era um minúsculo buraco da minha cela. Um buraco atravessava toda a estrutura da parede. Não era possível ver outro lado, mas era possível sentir o toque de um dedo da luz do sol. Era belo. A maior maravilha que eu já vi. Minto. Na verdade, havia outra maravilha. Sim, havia. Era uma história circulada pela boca dos mais velhos. Uma lenda pequena, mas que aquecia meu peito tanto quanto aquele toque de sol. Há muito tempo, antes das 10 gerações, nossa espécie passou pela fome e terras de frio e neve. Vagaram os ancestrais pelas terras brancas, alimentando-se de carniça, mas mesmo os restos haviam de acabar. E quando já haviam caídos os justos, veio em chamas uma força e presença que tomou nossa imagem e semelhança. A força era como um amo. Seu corpo era feito de fogo e esquentou os vagantes. Quando a fome apertou ele, se fez em carne e deu de seu corpo para que comessem. E ele nos revelou que um dia voltaria quando mais precisássemos. E os dias se passaram assim. Minha mãe, triste com tudo, vinha a sorrir quando me via brincando. Eu passava o tempo assim, brincando e levando a vida como podia. Talvez eu estivesse me acostumando com meu destino inevitável, mas havia uma força que me levava a ter fé no cão das chamas, aquele que viria ao nosso socorro. A geração de minha mãe já estava no fim, sendo ela a última.
E um dia ela se foi. A porta abriu, trazendo a luz, e o gigante entrou. Já é hora! Ele falou e abriu a nossa cela para tirar minha mãe. Lembro de um olhar triste. Mesmo com o esforço dos outros, eu pude ver o corpo de minha mãe sendo levada já sem vida. O gigante comeria de seu corpo. Segundos, minutos, horas, dias, anos passavam agora sem parecer ter importância. Era como se eu estivesse sozinho, apesar de cercado por companheiros. Ainda tinha fé, muita fé no Salvador. Um dia ele viria. Tratei de passar para frente a história quando me tornei o último de minha geração. E era chegado o meu dia. A porta abriu, a luz entrou. Já é hora! Falou o gigante, salivando com entusiasmo. Foi agarrado com uma corda pelo pescoço. O gigante era forte demais, demais para qualquer um de nós lutar. Minha cabeça foi apoiada e o martelo foi mostrado. Logo ele estaria na minha cabeça. O gigante era forte, forte demais para qualquer um de nós lutar. Todos se encolheram como era de costume. O gigante levantou o martelo com força. Seus olhos estavam sanguinários e sedentos, fixados em minha cabeça. Era esse o fim. Fechei os olhos e esperei. E foi aí que o som veio. Era um som de um raio cortando o ar. Abri os olhos a tempo de ver o gigante cercado por uma aura vermelha imortal. Quando ela cessou, o gigante caiu e revelou uma figura contra a luz da porta. Era como olhar num espelho. Aquele era o Salvador. Dessa vez vim em metal, coberto com uma armadura de um guerreiro. Um guerreiro que lutava por nós. Usava uma casa cuja sombra cobria seu rosto. E no focinho um cano fumegante. Ele nos olhou com rapidez e virou-se para ir embora. Eu corri até ele, mas fui cegado pela luz do sol. Sol tão quente. Terra tão aconchegante. Água do céu que lavou minha alma e meu corpo. E o Salvador nos falou mais uma vez. Disse que a visão, no claro, voltaria com rapidez, mas não seria das melhores. Deveríamos usar de guia o nariz. Perguntei a ele como nos defender e como não deixar que ninguém nos escravizar. E ele me disse para unirmos todos, juntos seríamos um número muito grande, e nenhum poderia nos escravizar. Seríamos trabalhadores para trabalhadores. Em meus anos vindouros eu faria daquilo meu motivo maior de viver. A chance de nos vermos novamente é de 0,25%. Nós não nos veremos novamente. Adeus. Aquelas palavras poderiam provocar a fúria em qualquer fiel, mas era algo a se interpretar. Nos organizar e unirmos como trabalhadores era a última lição de nosso Salvador. Depois que o fizéssemos, o alcançaríamos. Seríamos como ele, como semelhantes. E se foi, sumindo de capoeira, adentrando a mata densa. Como um herói antigo de poucas, mas sábias palavras. Sobrando um breve adeus pairando no ar. Mas nós nunca o esqueceremos. Mesmo que nossa sociedade acabe, a imagem do nosso Salvador estará eternizada sobre o topo do monte sedentário, onde depositamos nossas orações diárias. Sua imagem e seu nome, K9, e outros que valorizem seus sentimentos poderão, assim como nós, sonhar
e desejar ser como ele. Gurufim, escrito por Lucas Vitoriano, narrado por Kailane Sansou. Somos feitos da mesma matéria que nossos sonhos. Foi o que escreveu William Shakespeare em sua última peça teatral. O que é um humano, senão um breve sonho de uma noite de verão qualquer? Um ser que, por acaso, existe e está sonhando. Que maravilhoso é poder contemplar esse ser, um sonho que pode ser vivido. É esse sonho que você, leitor, contemplará hoje mais uma vez. O nome desse sonho é Rita, aquela que perdeu tudo, como vocês conhecem. A garota andava por aí cabisbaixa. Em uma mão trazia um candeeiro onde habitava uma colônia de vagalumes, na outra, tristeza. Dispensara a companhia do cão robótico algumas horas atrás, pois tinha desenvolvido uma certa repulsa à máquina e coisas robóticas que falavam. Mas esse não era o seu motivo maior. O motivo pelo qual queria ficar sozinha era para chorar. Desde a grande perda, ela não chorou direito e, para falar a verdade, não conseguia. Mesmo se estivesse sozinha, seu coração era duro, fruto de anos de sofrimento. Aliás, existia uma maneira certa de chorar? Sentou-se em um lugar afastado de terreno pantanoso e, enquanto abraçava os joelhos, ouviu algo. Era uma voz miúda chamando, pedindo por ajuda. Na poça ao lado, um serzinho minúsculo se afogava. Estranhou o tamanho daquilo, mesmo assim o ajudou sem muita cerimônia. Mesmo não entendendo, não queria que ele morresse. O serzinho se ergueu e disse: "Minha gratidão é eterna, Titã." E se foi o serzinho sumindo na mata. Pouco depois, passos a se aproximar e uma cavalaria a se revelar. Seres pequenos como aquele a saudaram, e um rosto semelhante, embora com pés de galinha embaixo dos olhos, falou: "Olá, Titã, venha conosco, a nossa gratidão se mostrará." E se foram. Trinta passos foram contados até um matagal médio, onde uma casa de taipa, dominada por plantas aéreas, ficava. No topo do telhado repousava uma árvore de um tamanho considerável, que Rita conhecia como catingueira. Era uma catingueira de galhos secos, apesar de tudo ali ser verde. No tronco, alguns poucos auropés vermelhos se mostravam. Adentravam na casinha. Era um lugar comum, onde as raízes se mostravam e outros inúmeros daqueles seres pequenininhos estavam. O chão era fofo, de terra, onde crescia capim embaixo. Sentou-se e colocou a lamparina no centro. A luz verde iluminou todo o lugar. Todos se dirigiram para o quase afogado. "Conseguiu a caça de nossa alimentação?" E o pequenininho, que agora tinha rugas no rosto, com tristeza, revelou: Não consegui. Fui o mais longe que pude. 1 ano dos nossos foi o tempo que andei de ida e volta. Quase morri, mas a Titã me salvou." E como aquele era um herói para o seu povo, Rita virou uma salvadora naquela cultura. A ela foi dito que sua história seria contada às futuras gerações. Seu nome e imagem foram esculpidas nas paredes de barro. Curiosos como gatos, os miúdos rondavam o candeeiro esmeralda e, não se contendo, perguntaram: "Oh, o que há aqui dentro?" Ao revelar serem vagalumes em uma colônia, aqueles entraram em festa. Sim, pois abriram os vidros
e comeram alguns insetos gentilmente. Estavam salvos. Aquele seria o seu alimento por gerações. A história da garota aumentou nas paredes. Ficaram felizes e logo uma festa aprontaram. Dançaram em profusão, enfeitaram a cabeça da menina com uma coroa de flores. Mesmo quando a chuva caiu, eles não pararam. Pelo contrário, se aproveitaram dela. Recolheram a água que escorria das raízes e fizeram bebidas. Uma parte guardaram em barris para a fermentação e outro beberam. Ela bebeu o que lhe foi oferecido. Era uma bebida amarga, mas boa, servida em um copo feito com uma rosa de cor magenta. O estranho, entretanto, era que a cada minuto que se passava, aqueles serizinhos pareciam mais velhos e lentos. Suas suspeitas estavam certas, e dentro de 1 hora se confirmaram. Os pequenos agora eram como velhos anciões. Andavam devagar, lentos, não tinham a mesma vividez de antes. Olhando ao teto, se via algo novo. A catingueira estava carregada de folhas e flores recentes, ainda molhadas pela chuva. Os pequenos se organizaram, posicionaram os tambores e flautas e todos os outros instrumentos de uma festa. Então olharam para o telhado. Aquele afogado cambaleava até cair nas mãos de Rita. Estava enrugado e quase irreconhecível. Vejo que a Titã é um ser maravilhoso e diferente. Eras se passaram e a senhora não envelheceu nem um dia sequer. Foi bom tê-la aqui conosco. Nos deu comida, nos deu amparo e ficou conosco por todo esse tempo. Tempo, em nossa cultura, o tempo é um amigo. A vida, nosso pai, Titã, e a morte, nossa mãe. Notei que é do feitio da tua espécie transbordar água quando os outros se vão. Quero pedir que não faça. Eu vou ver minha mãe, afinal. Obrigada por tudo. Até breve. E fechou os olhos para não abri-los nunca mais. Todos fecharam, menos ela. O vento veio e levou seus corpos ao teto, onde circundaram a árvore e transformaram-se em urupés vermelhos e frescos. 1 minuto ela passou em silêncio, sozinha, e o vento trouxe as flores e as folhas de catingueira que formaram novos miúdos. Bebês no princípio, crianças depois e jovens 1 minuto depois. Começaram a tocar, beber as bebidas fermentadas e festejaram. Rita notou que desde que chegou naquela casinha não mudou de posição. Estava sentada no mesmo lugar. Fora tão pouco, mas pareciam milênios. E como poderiam aqueles novos comemorarem a morte dos velhos? Não resistiu em perguntar e a resposta veio. É uma comemoração à vida. A vida que a geração passada teve e a vida que nos foi presenteada. Refletiu por um momento. Poderia existir um jeito de lidar com a morte tão diferente? Não focar na morte que ocorria, mas sim na vida que se teve? Despediu-se daqueles novos. Esses prometeram contar a sua história para gerações futuras. Rita andava pelos campos onde o sereno caía e chegou a tardes pelo anoitecer. Todos já se encontravam ali. Aparentemente, o guia já havia resolvido o problema anterior da máquina. Sendo assim, não havia motivo para não indagar. Doutor, diz para mim, vale a pena viver sabendo que tem algo, uma força inacessível como a morte se aproximando? O doutor cessou a bronca que estava prestes a dar pelo fato da garota ter colocado uma casa na cabeça do K9. Ficou impassivo, afundado na sua cabeça. Sabia que a pergunta era séria, pois a criança só o chamava de doutor em vez do uso ao guia quando estava falando sério. Pensou em todos os rostos que teve, os rostos que teria, e na possibilidade de entrar com um pedido para o Alto Conselho de Gallifrey a fim de ter um novo ciclo de regenerações. Enfim, respondeu: Eu não sei, Rita. A máquina foi ligada. Estavam viajando.
Rita refletiu por uns bons momentos e por fim chorou. Chorou com um sorriso no rosto. Um choro que ela não conseguia entender. Não lágrimas de tristeza, tampouco de alegria. Apenas chorou porque era um ser humano e, como tal, era perfeita em ter imperfeições e dúvidas, como um sonho interrompido em um dia de verão. Geral. Um problema com a TARDIS. As desculpas que ele tinha estavam ficando cada vez mais escassas. Qual fora a última? O chamado de Gallifrey? Em verdade, não era algo com sua máquina do tempo, mas de fato tinha-se um problema ali. Por isso ele corria como se não houvesse amanhã. Um homem grande de 2 corações, chamado Doutor. Jelly Babies. Às vezes era difícil ficar em um pensamento naquele corpo em questão. Tantas coisas. Parece que tinha um universo dentro daquela cabeça. Há muito tempo, em uma terra agora distante, havia um sacristão que, como todos os seus semelhantes, tentava catequizar nativos. Mas um dia, a ganância subiu aos seus olhos quando encontrou um rubi na cabeça de um lagarto. Um lagarto que falava. Não se sabe de onde veio o lagarto. Talvez de uma raça extinta. Talvez algo dos Silurianos. Quem sabe? O que se sabe era que aquele carbúnculo realizava desejos, realizava-os descontroladamente. Desejos? Todos têm desejos. Qual seria o dele? Mas não podia fazer desejo. Sua missão era exatamente o contrário. Como derrotar o desejo? Como derrotar uma força como essa? Aliás, o que aconteceria se uma força estática encontrasse uma força imparável? Jelly Babies. A salamanca mágica não tinha senso do certo ou errado. Era de fato um animal fruto do desejo. Às vezes assumia a forma de mulher pelo desejo do sacristão, mas também fugia como lagarto e realizava desejos. Se queria ver alguém que se foi, teria um cadáver putrefato em sua sala, falando como se estivesse vivo. A água mole bateu na pedra até que furasse. Qual a resposta para a pergunta? E Rita? Por que trouxera a garota para Tardes? Sabia que aquele punhal não tinha nada demais. Mesmo assim, o usou como pretexto. Colocaria na análise em breve, mesmo que não encontre muita coisa, uma lembrança de uma antiga aventura com cangaceiros. O passado sempre volta, mesmo para aqueles que viajam no tempo. Bom, foi por compaixão. A mesma arma que usou contra o Cyberman? Talvez. Mesmo naquele que até então era o mais alienígena de seus rostos, tinha um pouco do sentimento humano. Na procura de ter controle, o sacristão prendeu o lagarto em uma caixa selada por sua vida. Enquanto o sacristão vivesse, o carbúnculo estaria controlado, preso. Há 5 dias atrás, em um planeta distante, um velho esquecido teve uma parada cardíaca que o levou a óbito. A TARDIS possui um zoológico interno cheio de ambientes simulados, onde habitavam espécies diversas que estavam ameaçadas de extinção de uma maneira ou outra. Entre elas, uma pequena caixa, agora aberta. Era um lugar estranho agora, não algo sombrio e aterrorizante, mas estranho aos olhos, um ermo. Haviam vegetações de diferentes planetas, quentes, frias, mornas, todas juntas em um só lugar. Rios, lagos e um pouco de mar. Nuvens juntas à terra, um céu verde, uma aurora boreal junto a um raio globular. E o mais preocupante, os animais estavam juntos.
As consequências daquilo seriam horríveis. Os seres poderiam não se adaptar aos seus habitats naturais novamente. Aquilo era fruto dos desejos dos animais, realizados pelo lagarto mágico. Ainda bem que tinham mandado os outros dois saírem. E se Rita desejasse ver sua avó novamente? E se K9 se expressasse mal por um minuto sequer? O que poderia ocorrer de mais sério? Maresia. Maresia, o que tem ela? Por que pensar na maresia agora? Mar? E descia a Salamanca por uma coluna, agarrada como um réptil que era. E eles se olharam, imparável e estática. O que deseja? Era uma pergunta gentil. Claro que era. O carbúnculo não fazia por mal. Era sua natureza. Afinal, era apenas um animal. Um animal escravo dos desejos de um sacristão, que não podia exercer sua verdadeira natureza. Não havia tempo para mostrá-lo os conceitos de bem e mal. Tinha que ajudar uma menina solitária e enlutada agora. Queria que tudo desaparecesse. Estava começando a ficar ranzinza. Queria poder desejar que tudo se resolvesse magicamente. O ar sobra forte em lugares abertos. O que fazer para parar aquela situação? Fale, Senhor do Tempo. O que deseja? O mar e o ar geram ondas quando se chocam. Respondeu o doutor. Pensava ele que o ar era uma força imparável e quando chocava-se com a força estática, que era o mar, gerava ondas. Eles se misturam, ambos se aproveitam um do outro. O desejo não deve ser demonizado, deve ser útil, e assim gritou com entusiasmo. Desejo eu que o sacristão, à distância daqui, tenha um coração de ferro. Que assim seja. E assim foi. Os animais agora estavam em seus lugares, separados, e o lugar voltara à sua normalidade. À frente do Senhor do Tempo, uma botija lacrada, como se nunca tivesse sido aberta. A milhões de anos-luz de distância, um sacristão não se mexia mais, embora vivo, pois tinha de suportar o peso de uma máquina colossal de metal que substituía o seu coração. O doutor jogou a caixa em um dos ambientes simulados programados para simular a Terra depois de uma tempestade, torcendo para que o pobre animal se adaptasse ali. Antes de ir embora, prometeu que assim que tivesse tempo suficiente, cairia nos estudos junto a Salamanca. Pensou por um momento. Um ser em uma caixa que sairia na busca de conhecimento. Onde eu teria visto isso antes? E se foi de um dia, ainda que tardiamente, voltaria. Nota do autor. Sendo este autor, F. Lucas Vitoriano. Narrado por André Oliveira bem rapidinho. Oi, vaqueiro! Gostaria de falar a respeito da personagem Rita, criada originalmente para o Crônicas de Gallifrey. Bem, já faz muito tempo que a escrevi em Retiro, uma história que cresceu muito ao longo desse tempo. Já fazem 3 anos e esse tempo foi gasto com muito trabalho para finalizar esse áudio, onde fizemos um esforço muito grande para juntar pessoas da região Nordeste, então é óbvio que mudamos ao longo desse tempo. Falando de algo pessoal, notei que quando eu escrevi Retiro, eu acrescentei coisas de crenças minhas na época que acabaram gerando um teor conservador, o que me deixou incomodado. Como disse, mudamos muito ao longo desse tempo, e eu não sou exceção. E hoje, boa parte daquele roteiro, escrito há 3 anos, não me agrada mais. Por isso a existência desse pequeno áudio. Testamos um novo formato, e o que melhor do que usar uma personagem nova para estreá-lo? Sim, eu sei que deixei muitas pontas soltas em Retiro, fruto de minha
inexperiência com escrita de roteiros, narrativa e histórias mais longas. Juro que estou trabalhando nisso. Futuramente, não prometo nada, pretendo pelo menos tentar explorar outras facetas da personagem, a fim de desenvolvê-la. Vocês não imaginam o tamanho do carinho que tenho com ela. É quase uma filha. Eu espero muito contar com o público nessa jornada. Vale citar que fiz essa história um pouco mais sensível, porque notei que a personagem estava caindo em clichês típicos de personagens femininas. Veja, leitor, cada tipo de personagem tem suas peculiaridades, como também possui clichês próprios. Um dos estereótipos de personagens femininas é que elas sejam tão violentas como um personagem masculino, que é o que Rita se mostra ao final de Retiro. É claro que não é impossível ter personagens femininas mais agressivas, mas não quero exagerar e acabar em um clichê. Para contextualização, digo que Rita é uma personagem naturalmente broca, não violenta, tentando elaborar o seu processo de luto. Ela não é insensível. Outro motivo que me fez trazer esse tom para a história é que senti um certo esvaziamento da palavra amor nas palavras do personagem Doutor no final de Retiro. Talvez não um esvaziamento, mas uma limitação em só um sentido. Pretendo, se tudo der certo, tentar explorar isso futuramente. Apenas algumas pequenas explicações que achei que eu deveria esclarecer ao público. Ademais, eu queria agradecer a algumas pessoas. Ao longo desses 3 anos, houveram pessoas muito dedicadas comigo. Obrigado a todos os atores, que são meus amigos, e se disponibilizaram a participar e esperar tanto tempo por isso. Obrigado ao Gabriel Vinícius por editar o trailer. Obrigado a Luiz Miguel por ter a paciência de me aguentar enquanto editava os audiodramas. Obrigado ao André Oliveira, por esperar tanto tempo e conferir todo o áudio comigo. Eu fiz isso aí mesmo. Obrigado ao Leonardo Menin pela correção ortográfica. Obrigado ao Marcos Rodrigues por me ceder a autoria total dos áudios. Obrigado ao André Oliveira, tô aqui de novo, Kailane Zanzou e Leonardo Menin pela narração desses contos. E obrigado a Abel Alves, Ravi Einor e Luiz Miguel pela edição. E um abraço fortíssimo pro Lucas Mel também, que ajudou nós a fazer isso aí. Um dos maiores seres humanos que existe. Lucas Mel, a gente te ama muito, Lucas Mel. Fica bem. Forte abraço pro senhor. Até mais. Tchau. Obrigado pelo espaço, Crônicas de Gallifrey. E obrigado por toda a atenção, público. Vejo vocês por aí, vaqueiros do espaço. Dedicado ao meu avô, Tichico. E ao meu gato, Fufão. 2016 a 2022.